Olá, estudantes! Eu sou a professora Renata Moura, do curso técnico em Secretaria Escolar, e hoje vamos trabalhar a unidade 2 da disciplina Gestão e Organização Escolar, que tem como objetivo identificar os diferentes estilos de gestão nas situações específicas exigentes na escola. Hoje vamos focar nas dimensões de abrangência da gestão escolar. Vocês perceberam que a gestão ela tem diferentes abrangências. E isso mudou um pouco a partir desse processo histórico e das diferentes concepções de gestão que a gente já trabalhou em outra unidade. Vimos que a gestão escolar ela abrange diferentes áreas e com o processo de democratização, descentralização, a escola ela ficou encarregada por outras dimensões que abrangem responsabilidades tanto de gerenciamento como também de envolvimento de recursos e atribuições pedagógicas e financeiras. Então, antes a escola ela tinha como foco a administração escolar e a parte mais burocrática. E aí, com o passar dos anos, a escola passa por um processo de democratização e descentralização e fica responsável também por gestão de recursos, atribuições pedagógicas e financeiras, e isso inclui também os recursos humanos e físicos e materiais de uma forma qualitativa. Por que a gente fala de uma forma qualitativa? Porque a gente também foca numa dimensão humana que a escola antes não estava focando. Então, a abrangência antes era apenas burocrática, de uma administração clássica que foca muito na questão empresarial. E aí, com esse processo, a gente vai mudando um pouco essa configuração e esse movimento de gestão. Uma escola democrática, ela passa a ter uma abrangência de atuação que contempla 5 esferas: resultados, pedagógico, participação, pessoais e recursos físicos e financeiros. Então, o que é que a gente percebe? Que a escola, numa perspectiva democrática, ela não lida só com aspectos focando no resultado. Ela pensa nesse resultado, a gestão ela está focada no resultado, mas ela precisa pensar nas dimensões pedagógicas, na participação descentralizada, nas pessoas que envolvem essa dinâmica e esse processo, e também as questões de recursos financeiros e físicos, a questão de infraestrutura e tudo que envolve também as questões relacionadas ao financiamento. Então, tudo isso vai compor a gestão de uma forma mais descentralizada. As relações de poder que antes estavam nas mãos do gestor ou gestora que estava ali liderando aquele processo, ela vai agora acontecer de uma forma descentralizada. Então, o que é que a gente percebe? A partir do enfoque de uma análise das áreas e dimensões da gestão escolar, então hoje a gente vai trazer aqui para a nossa aula a abordagem baseada na Eloisa Luck, que traz, é uma teórica que traz as reflexões sobre essas dimensões de gestão escolar e as diferentes competências. Então, o que é que a gente percebe? Que a partir dessa análise, a escola ela passa a ser percebida enquanto um contexto mais descentralizado. A gente passou a perceber uma escola que ela tem uma gestão, que ela é uma gestão estratégica, mas ela precisa cada vez mais se organizar para mobilizar essa prática de uma forma mais abrangente, orientando também a promoção de mudanças, o desenvolvimento dos processos educacionais, tendo sempre como centro não só os profissionais que estão compondo essa gestão, mas o estudante, os aspectos pedagógicos e esses resultados de uma forma qualitativa. Então, pensar uma educação de qualidade social, pensar por que esse envolvimento, essa comunidade é tão necessário para a gente também estar pensando uma gestão qualitativa. E isso a gente vai perceber que essas dimensões elas são muito amplas. E a autora ela até traz o foco. Existe uma gestão escolar em dimensões amplas. E a gente hoje vai falar, tem 10 dimensões, mas a gente vai focar no grupo que compõe a organização e a implementação. Então, as dimensões, elas podem ser agrupadas em relação à organização e aspectos de implementação. E essas dimensões que compõem a organização, elas vão estar focando sempre na questão do objetivo e da preparação para a gente ordenar esse trabalho, esses recursos, esses aspectos de uma forma mais
sistematizada e está sempre pensando nesse trabalho de uma forma mais estruturada para alcançar os objetivos educacionais. Então, se a gente for pensar numa gestão, ela vai sempre precisar estar articulada nas dimensões, considerando também os aspectos que compõem, chegou um financiamento na escola. Então, pensar a organização de todas as dimensões que compõem esses aspectos organizacionais para que esse financiamento ele seja aplicado de uma forma sistematizada dentro desse recurso que está previsto, mas esse recurso ele pode ser aplicado de uma forma correta e fazendo uso de uma forma benéfica para a escola como um todo. Então não é só, chegou o recurso e a gente vai aplicar de qualquer forma. O gestor e a gestão, como esse aspecto compartilhado, descentralizado, que não é só a figura do gestor, precisa pensar essa estrutura e a implementação desse financiamento, que é um exemplo que a gente está trazendo aqui, para ele ser utilizado de uma forma efetiva, qualitativa, atendendo às dimensões de cada realidade de uma forma positiva, certo? Então, é pensar nessa dimensão ampla dessa organização. E aí, dentro dessa organização, existem dimensões que a gente já trabalhou no nosso caderno, vocês vão voltar lá no caderno e vão perceber que essas dimensões que fazem parte desse agrupamento da dimensão organizacional, elas são direcionadas aos aspectos que dizem dessa organização, como o exemplo que a gente citou aqui, o financiamento. Já as dimensões de implementação, elas são mais relacionadas ao desempenho, à finalidade de promover diretamente mudanças e transformações no contexto escolar de uma forma mais ampla. Então, a gente pode articular também aqui as transformações das práticas educacionais, da questão mais pedagógica, do currículo, de projetos, de programas, para focar no objetivo e no alcance educacional. Então, essa implementação ela vai também estar diretamente relacionada com a dimensão anterior. Não tem como a gente pensar de uma forma desarticulada, como a própria figura 2 traz. Então, a gente vai pensar a organização e a implementação como um processo dialógico que está diretamente imbricado, relacionado, e isso vai ser algo que a gente vai perceber no processo, acontece no processo como um todo. Então, essa relação ela é interativa entre a competência de organização e de implementação, como a autora bem reforça nesse texto, que eu vou deixar aqui para vocês como dica de leitura complementar. Então, essas dimensões, elas se organizam de uma forma ampla, mas aqui no texto tem um recortezinho para a gente perceber que essas dimensões de organização, elas se apresentam a partir de 4 dimensões. Vou passar aqui rapidamente, só para a gente frisar bem esse conteúdo. 1. Fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar. 2. Planejamento e organização do trabalho escolar. 3. Monitoramento de processos e avaliação institucional. E 4, que é a gestão de resultados educacionais. Então, percebam que essas dimensões relacionadas à organização, elas vão estar interligadas e elas vão focar nas questões do resultado pedagógico em relação à educação. Então, pensar esse trabalho, essa organização, esse processo, sempre direcionado a um trabalho tanto de monitoramento, como de avaliação, como também de um processo que vai estar sendo pensado desde o início até o final para atender os resultados educacionais. Então, é um gerenciamento processual que precisa acontecer de uma forma avaliada. A avaliação ela não é só no final do processo, ela é sistemática ao longo desse processo. Então, assim como essa imagem 3, a figura traz, a gente tem o planejamento, a gestão de resultados, o monitoramento e avaliação e a fundamentação conceitual e legal. Não adianta falar no vazio. A gente precisa também estudar, fundamentar, trazer essa relação dos conceitos e também os aspectos legais para fundamentar o movimento de gerir essa instituição. Então, aqui a gente traz nessa figura 3, que também é um recorte lá desse material da autora,
que essas dimensões de organização, elas se relacionam o tempo todo. Não tem como pensar na gestão de resultados sem articular um planejamento, uma estratégia e pensar sempre nesse monitoramento e nessa avaliação sistemática ao longo do processo. E tudo isso com bastante fundamentação conceitual e legal e voltando para algo que a gente também já estudou, sempre considerando a cultura organizacional, a realidade de cada contexto, de cada unidade escolar. E aí eu vou deixar como dica de leitura, que a gente está sempre aqui reforçando a importância de vocês acessarem outros materiais complementares, esse texto que eu já citei, e esse QR Code vai dar acesso a essa leitura, então vocês baixam o PDF e fiquem sempre ligados nessas dicas para complementar mais ainda a formação de vocês, certo? Então eu agradeço a participação nessa nossa aula de hoje e a gente vai continuar falando muito sobre esses aspectos relacionados à organização e à gestão escolar. Um abraço e até mais!